Saudações em Cristo, meus amados irmãos. Nesse dia do Senhor, mais um domingo. Hoje, dia... É dia 30 hoje? Dia 30 de agosto, né? Por um momento aqui me deu um certo branco. 30 de agosto de 2020, mais um domingo na presença do Senhor, aqui enquanto Igreja Presbiteriana de Peruíbe, buscando juntos nessa escola bíblica dominical a bênção, a presença, a instrução do nosso bom Deus. Vamos orar consagrando este momento para a honra e glória do nosso Senhor e também para a edificação das nossas almas, do nosso coração? Oremos, curve sua fronte e ore aqui comigo. Senhor, te louvamos por esse dia tão lindo, um dia ensolarado, mas sobretudo porque é o teu santo dia, dia em que o teu povo se reúne, ó Deus, de uma maneira muito particular, para tributar louvores, para te adorar, para colocar o nosso coração no teu altar, para sermos revestidos da tua instrução, da tua palavra, para sermos tratados, ó Deus, na nossa vida, para que sejamos cada dia mais fiéis, santos, para que possamos nos parecer a cada dia mais com o teu Filho amado Jesus. Por isso, toma conta, Senhor, abençoa todas as partes deste ajuntamento, dessa escola bíblica dominical, para que possamos crescer, ó Deus, na tua verdade, na tua palavra e crescer também no teu amor, na tua graça. Nós oramos agradecidos e oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Amém, querida igreja. Vou passar a palavra para o Fábio. Nós temos um aviso, uma informação importante, muito mais do que um aviso, uma boa informação, acerca do primeiro passo da nossa retomada, da nossa paulatina retomada das atividades presenciais, tá? Então passo a palavra para o irmão Fábio para que ele possa aqui instruir a igreja. Bom dia, irmãos. Deixa eu passar aqui o nosso tutorial. Então, como o pastor disse, né, da nossa retomada, enfim, chegou. Essa é a nossa última escola dominical, escola bíblica dominical nesse formato aqui. Próximo domingo nós já estaremos lá na igreja, só que com algumas mudanças, né? A primeira grande mudança está aí nessa tela, que é o deslocamento do culto para a parte da manhã. Então, nós iniciaremos com um culto às 9h30 e a escola bíblica dominical às 10h30. Isso foi feito para que os irmãos que porventura estiverem indo à igreja nesses dias se desloquem apenas uma vez. Então, a ideia é que não tenha muito deslocamentos. Então, é pensando, né, na questão da igreja, sim. Então, o culto foi deslocado para as 9h30 e a EBD às 10h30. A EBD nós teremos classes normais, né? Então, nós teremos o retorno das nossas classes, né? Isso é um ganho, né? Os adolescentes aí, né? A gente tem os adolescentes, as crianças, então a gente vai voltar com as nossas atividades normais. Nesse slide a gente coloca uma coisa importante só para a gente tem uma capacidade lá na igreja, então é interessante que os irmãos deem o nome para a Andréia, porque a Andréia vai captar, a gente vai ver as medidas necessárias para a gente estruturar tudo aquilo, porque a gente já estruturou os locais, mas vamos imaginar que nós tenhamos mais de 100 pessoas querendo, ó que bênção, isso é ótimo, mais de 100 pessoas querendo adentrar ao culto. Mas o que nós vamos fazer? A gente precisa ter uma ideia mínima de quantidade de pessoas, porque a gente tem uma limitação de 54 pessoas. Então, a gente precisa administrar essa questão. Então, dê seu nome, tem o telefone da André, isso aqui já foi disponibilizado no grupo. Acho que a gente pode disponibilizar novamente, né, pastor, durante essa semana. Eu acho que é importante a gente voltar e disponibilizar essa semana. Mas dê seu nome para Andréia. Assim como em qualquer outro estabelecimento, né, o uso é obrigatório das máscaras. Então, para adentrar ao culto lá, vai ter já medição de temperatura,
temperatura, a aplicação de gel, todos os protocolos que foram estabelecidos, nós estamos respeitando. Então, todos os protocolos que foram estabelecidos pelos órgãos, né, a gente vai respeitar, tanto quantidade de pessoas, quanto de máscara, quanto uso de gel e de temperatura. Vai ter uma distância, nós estamos estabelecendo lá de 1,5 m. Eu sei que vai ser bem... assim, aquela vontade, né, de estarmos todos juntos novamente, mas a gente tem que respeitar essa questão de 1,5 m. Então, por enquanto, a gente vai dentro dessas limitações. Depois, quando for estabelecendo outros protocolos, a gente vai adaptando. Aí a questão também não ficar nas dependências da igreja. Acabou o culto, né? Vamos ter que ir embora, não pode ficar ali aglomerando. Então, é isso que vai ser observado nos dias que estaremos lá. E aqui é só uma última frase, dizendo que essas medidas são para o bem e por amor aos irmãos. Então, respeite o distanciamento social. Deus abençoe. Então, o pastor quer fazer algum complemento? Muito bem, gostaria sim. Na verdade, gostaria de informar aos amados irmãos que nós estamos aí praticamente com todas as classes confirmadas. Isso é algo muito importante, muito gostoso de ouvir, motivo de gratidão a Deus. Então, praticamente nós vamos ter todas as classes. O que eu quero dizer com isso? Professores disponíveis ali para a classe de criança, professores disponíveis para a classe de adolescentes, adultos, jovens, inclusive retomaremos a classe de catecúmenos, né? E não importa, só tem uma pessoa, darei aula da mesma forma, com a mesma motivação. Estamos num processo de adaptação, estamos num regime, digamos assim, de exceção, mas Deus nos tem dado a graça deste primeiro passo de retomada e, até então, temos a estrutura, temos o corpo docente para ministrar aula em todas as classes, né? Que isso venha, de fato, se confirmar no próximo domingo. Essa é a nossa expectativa. Por hora, temos essas classes confirmadas. Então, você adentrando a igreja, participando da escola bíblica dominical, nós poderemos nos separar em classes. Era isso, Fábio, que eu tinha para acrescentar. Certo? Mais alguma coisa? Não, pastor, podemos seguir. Então vamos louvar a Deus, Fábio? Ok. Vamos adorar o nosso Senhor com uma canção de adoração, de gratidão. Repito, estamos hoje num dia muito bonito, dia ensolarado, dia do Senhor. Agora nós vamos colocar o louvor, não apenas esse louvor que já está no nosso coração, mas vamos colocá-lo nos nossos lábios e louvemos ao Senhor. Ele é digno de receber a nossa adoração, ele é digno de receber o nosso cântico, o nosso louvor. Por favor, Fábio, nos assista aqui na condução da música. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande
justificação. Aleluia, grande salvação. Aleluia, grande salvação. Amém. Canção assim tão singela, tão curtinha, mas de uma letra bíblica e extremamente profunda, né? Extremamente profunda essa singela canção. Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor. Convido os meus irmãos a abrirem aqui comigo na primeira epístola de João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, do primeiro versículo ao versículo 10. 1 João, capítulo 3, do primeiro versículo ao versículo 10. Muito bem. Eu peço ao nosso irmão Rodrigo, por favor, Rodrigo. Aê, Rodrigo. Está na grife, hein? Tá com o cabelo todo penteadinho. Ah, tá bonito. Opa, tá gravando. Parou. Tá gravando, esqueci que estava gravando. Rodrigo, 1 João, capítulo 3, do primeiro versículo ao versículo 10. Por favor, Rodrigo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabemos que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Muito obrigado, Rodrigo. Irmãos, um texto maravilhoso, um texto profundo, um texto desafiador para todos nós, mas também um texto libertador. Sim, é um texto libertador porque, meus amados irmãos, quando eu ainda era adolescente, jovem, o Senhor me deu essa palavra, o Senhor revelou a certeza que eu poderia desfrutar da minha salvação. E explico por quê. Versículo 9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Queridos irmãos, se nós temos a convicção do nosso pecado, se o pecado de fato nos incomoda, nos entristece, nos aborrece, se de fato nós ficamos ali inconformados, entristecidos, porque entristecemos a Deus, essa é uma grande evidência, para não dizer uma grande prova de que nascemos de Deus, porque o Senhor, o nosso Salvador, porque o Espírito Santo nos regenerou
Então, eu destaco aqui esta verdade, este princípio bíblico. Se você se incomoda com o seu pecado, se você não vive na prática do pecado, é sinal que você é filho de Deus, é sinal que você nasceu do Espírito Santo, é sinal que você é abençoado, muito amado, com este amor maravilhoso que fora decretado antes da fundação do mundo pelo nosso Deus, pelo nosso Salvador, pelo Espírito Santo Consolador. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Vamos orar mais uma vez, e aí nós passaremos a nossa aula propriamente dita. Vou pedir para mais um jovem aqui, mais um jovem nos conduzir nesta palavra de oração. Sim, você mesmo, Will, pode ser? O nosso Wilton. Pode nos conduzir nesta palavra de oração, por gentileza? Não esqueça apenas de habilitar o seu microfone. Tá ok? Isso. Por Senhor, nós te louvamos e agradecemos, ó Pai, por mais uma manhã iluminada pela estrela da manhã. Essa estrela da manhã, cuja sua palavra também nos dá como referência que o Senhor é a nossa estrela da manhã, o qual nos ilumina com a sua luz, que é maravilhosa, Pai. Muito obrigado, a Deus, pelo teu amor demonstrado através do teu Filho amado, Jesus Cristo. Nós te louvamos e te engrandecemos porque nós reconhecemos a tua soberania sobre nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Queremos te louvar, te engrandecer através do nosso culto, da nossa adoração. Receba, ó Deus, nossa adoração, porque nós o fazemos com prazer e queremos, ó Deus, cada dia clamar pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, porque dependemos do Senhor. Te agradeço pela existência da Igreja Presbiteriana de Peruíbe, pela história, pelo legado, pelo cuidado que essa igreja tem com vidas, visando exclusivamente, ó Pai, o teu Evangelho, a glória do Senhor. Queremos, ó Pai, agora debruçar sobre a tua palavra, entendê-la, recebê-la, ó Deus, o que o Senhor quer que nós entendamos e que nós pratiquemos para, acima de tudo, através de nossas vidas, proclamar o Evangelho e glorificar o teu nome para sempre, Pai. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos. Fica conosco no decorrer desse culto. Nós queremos bendizer a cada dia, vez mais, o teu nome, Pai. Muito obrigado. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, amém. Bom, vamos lá à nossa aula de hoje. Na verdade, encerraremos o tema que iniciamos na aula passada, ou seja, santificação. Lembrando que no próximo domingo estaremos retomando algumas atividades presenciais, no caso, a própria escola bíblica dominical. Então, quero lembrá-lo e lembrá-la de que hoje é a última aula, digamos assim, conjunta com o pastor, né? Na próxima semana, no próximo domingo, se o Senhor nosso Deus permitir, teremos, como já disse, os amados irmãos professores ministrando, exercendo os seus ministérios na vida da igreja, o que é bênção para todos nós. Vamos encerrar então o tema da santificação? Vamos lá? Queridos irmãos, como lhes disse, falamos no domingo passado sobre santificação. E desenvolvemos alguns subtemas, alguns princípios. Primeiro, desenvolvemos a ideia bíblica de santidade e de santificação. Na sequência, destacamos algumas características da santificação. E nesse sentido, pontuamos que é Deus e não o homem que é o autor da santificação. E também registramos que isso não quer dizer que no processo de santificação o homem seja inteiramente passivo. Não se trata disso. Também destacamos a guisa de característica que a santificação é uma atitude moral e recriadora. Destacamos ainda que é um processo extenso e jamais alcança a perfeição nesta vida. E também, a título de característica, destacamos que
o processo da santificação, ele é completado na morte. Na sequência da última aula, nós falamos sobre a natureza da santificação. E nesse sentido, nós pontuamos alguns princípios. Primeiro, destacamos aqui que a santificação é uma operação sobrenatural de Deus. Também destacamos que ela consiste em duas partes. A primeira, a mortificação do velho homem. Então, pela santificação, a contaminação, a corrupção da natureza humana são gradualmente, melhor dizendo, eliminadas. O velho homem e sua natureza devem ser, então, o velho homem crucificado. O velho homem e a sua natureza devem ser o velho homem crucificado. Também destacamos acerca da vivificação do novo homem, revestir-se das coisas de Deus, revestir-se do novo homem. O novo homem deve fortalecer a disposição santa da alma, aquela disposição que fora colocada na regeneração e, evidentemente, aumentar a prática das coisas santas, das coisas piedosas. Destacamos ainda, a título de natureza, que a santificação afeta o homem todo, afeta o entendimento do homem, a vontade do homem, as paixões do homem, a consciência do homem e, por fim, registramos aqui que a santificação, ela é uma obra que os crentes são obrigados a buscar. Pois, muito bem, hoje, dando sequência a este tema, vamos iniciar aqui com o caráter imperfeito da santificação nesta vida. Algo que nós já demos ali na última aula uma certa pincelada, não é mesmo? O caráter imperfeito da santificação nesta vida. Meus irmãos, embora a santificação afete, como lhes disse, cada parte do homem, o seu entendimento, sua vontade, suas paixões, sua própria consciência, o desenvolvimento espiritual dos crentes nunca alcança a perfeição nessa vida. O crente sempre terá que lutar, sempre terá que enfrentar o pecado enquanto ele viver. Ele sempre se deparará com a tristeza pelo pecado e com a necessidade de abandonar-se, arrepender verdadeiramente com aquilo que ele fez, com o seu delito, com o seu pecado. Pois bem, a Bíblia diz isso com todas as letras, digamos assim, de uma maneira muito clara. Ela nos diz assim, o apóstolo João, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João 1,8. Então, nós temos que entender que há uma guerra constante entre a carne e o espírito. Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, já registra isso, mas não aquele texto importante. Vejam só o que ele mesmo registra a partir da sua própria experiência em Romanos 7, 19 e 20. O apóstolo diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Percebam aqui Paulo testemunhando a sua própria luta contra o pecado. Ele ainda diz algo nessa linha ao escrever Filipenses 3, versículo 12, quando afirma: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Meus amados, nós fomos conquistados, nós fomos redimidos, nós fomos comprados por altíssimo preço, o sangue de Jesus, para um viver santo. E Paulo diz aqui que ele ainda não tinha alcançado essa santidade, essa perfeição, mas ele iria conquistar, iria
prosseguir na verdade, até conquistar. E sabemos que essa conquista, efetivamente, na sua plenitude, se dará apenas ou na glória, quando Jesus voltar, ou quando partirmos desta vida pela morte e nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Muito bem, estou registrando aqui o caráter imperfeito da santificação nessa vida. Temos que ter a consciência de que, por ora, neste viver, neste mundo, nós sempre seremos falhos e sempre teremos que confessar os nossos pecados, abandonar os nossos pecados, travar uma luta incessante contra a nossa própria natureza pecadora. Olha só o que o apóstolo João diz, mais uma vez na sua primeira carta, 1º capítulo, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, a confissão de pecados e a oração pelo perdão são apresentadas ao crente como necessidade. Olha só o que o Senhor Jesus nos diz, nos ensina na sua oração. Na oração, não a oração sacerdotal, mas quando ele nos ensina a orar. Ele diz lá em Mateus 6, versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas Jesus nos insta, nos ensina, nos exorta a pedir perdão por cada pecado. E a Bíblia, segundo lá João, na sua primeira carta, a confessar o pecado. Então eu gostaria aqui de dividir um pouquinho a tela com vocês, só para registrar alguns princípios aqui, referentes a este aspecto da necessidade da confissão de pecados. Então vamos compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Isso, está aqui, vai aparecer, vamos ver. Acho que apareceu. Está aí? Alguém faz um sinal aí, beleza? Então diz assim, ó, a contínua confissão de pecados é fruto do quê? Está lá, é fruto de uma consciência sensível à necessidade de santificação. Para quem ainda está um pouco perdido, vamos aqui, ó. Tá nesse ponto aqui. Agora, olha só. Quanto à consciência do crente. Vejam só 7 elementos aqui, 7 pontos. A consciência de pecado permanece naquele que já é salvo, naquele que foi justificado. E por isso temos que confessar os nossos pecados, porque o pecado acusa a nossa consciência e a contínua confissão de pecados é fruto dessa consciência sensível à necessidade de buscarmos a santificação. Olha o segundo ponto aqui. A consciência do crente revela a sua responsabilidade pelos seus pecados. Revela. Olha aqui, a consciência do crente o conduz à necessidade de confessar os pecados. O que mais? A consciência estimula o crente a confessar o seu pecado. Vejam só como o Espírito Santo trabalha na nossa consciência. Quinto ponto aqui, a consciência do crente tem necessidade de buscar o quê? O perdão e o conforto que acompanha o perdão. Nós carecemos disso e por isso temos que confessar os pecados e por isso temos que orar pedindo perdão. Temos essa necessidade intrínseca na nossa alma. E isso tudo para deixar claro que o caráter perfeito da santidade, da santificação, nós não conseguiremos nesta vida alcançá-lo. Mas isso não exclui a confissão, isso não exclui o pedido de perdão, porque aquele que é verdadeiramente nascido de Deus, como lemos aqui na introdução da nossa EBD, este não vive na prática do pecado. Por isso, lhes disse, aquele que vive na prática do pecado tem que
acender, já não é nem a luz amarela, tem que acender a luz vermelha, porque quem é nascido de Deus se incomoda, se entristece com o pecado e se arrepende, abandona. Olha só o ponto 6 aqui, a consciência do crente pode ser cauterizada. Isso é terrível. A pessoa se acostuma com o pecado. Daí, dizer acerca da necessidade da consciência, né, ser avivada e fortalecida através da confissão e oração. E o 7º ponto, a fé do crente. A fé, ela é renovada, ela é revigorada através da confissão de pecados, tá ok? Então, isso para pontuar aqui, isso para deixar um pouco mais claro aos amados irmãos. E deixa eu ver aqui se eu consegui fazer certo aqui. A tela já não está mais compartilhada agora? Não, né? Voltei para vocês, é isso? Voltei? Então tá bom. Então vamos seguir agora. Vamos falar a segunda parte da nossa aula, segunda e última parte da aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre sobre a santificação e as boas obras. Muitas vezes nós achamos que boas obras não tem nada a ver com santificação. No máximo, pensamos por vezes que as boas obras têm a ver com galardão, com recompensa, mas isso não é toda a verdade. Vamos recordar aqui a definição de santificação? Vamos lá. Podemos dizer da seguinte maneira, uma maneira um pouco mais árida, mas tentar sistematizar as áreas mais importantes, destacar os pontos mais relevantes deste conteúdo, da essência da santificação. Poderíamos dizer o seguinte: a santificação é a operação contínua do Espírito Santo, pela qual ele purifica o pecador do pecado, restaura progressivamente a imagem de Cristo no pecador e habilita o pecador a praticar boas obras. Este é o ponto. Se não vejamos palavras-chave aqui. Vejam só. O Espírito Santo purifica o pecador do seu pecado. O Espírito Santo restaura progressivamente a imagem de Cristo no pecador. E esse é o último ponto que nós vamos reforçar aqui, nós vamos explorar. O Espírito Santo habilita o pecador a praticar as boas obras. Irmãos, vamos começar então a destacar aqui a natureza das boas obras. Natureza das boas obras. Primeiro é o seguinte: as boas obras são frutos de santificação. Repito, as boas obras são frutos de santificação. O amor a Deus gera o quê? O amor a Deus, quando você ama a Deus, gera o que na tua vida? Se você ama verdadeiramente, este amor gera santificação. E, consequentemente, a santificação gera boas obras. Portanto, as boas obras são frutos do amor a Deus e da santificação. As boas obras correspondem às exigências que Deus faz aos crentes. As boas obras correspondem à vontade de Deus para os crentes. As boas obras, então, elas são exigências de Deus ao crente e também expressam a vontade de Deus para o crente. As boas obras, então, emanam do quê? Na vida do fiel, na vida do cristão. As boas obras emanam do amor a Deus. E elas também emanam do desejo de fazer a vontade do Senhor. As boas obras, meus amados, decorrem também de obediência. As boas obras são frutos da santificação, mas decorrem da obediência.
elas não são feitas somente em conformidade, digamos assim, exterior com a lei de Deus. Não apenas isso, mas também em obediência consciente à sua vontade revelada. Daí o nosso Samuel, o nosso sacerdote Samuel, não é mesmo? A dizer lá no seu primeiro livro, capítulo 15, versículo 22, quando ele relata: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é o melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Portanto, reparem aqui a ênfase. Ele diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça? O obedecer é melhor, o atender é melhor. Portanto, as boas obras decorrem de obediência. De obediência. E elas também têm um objetivo final determinado. E este é um ponto muito relevante. As boas obras têm um objetivo supremo, têm um objetivo ulterior, final. Qualquer que seja o objetivo próximo, digamos assim, das boas obras, o seu objetivo final é a glória de Deus. O objetivo próximo, poderíamos traduzir essa expressão como atender um irmão, atender um necessitado, naquilo que lhe é carente, naquilo que lhe é caro, naquilo que lhe é necessário. Agora, esse não pode ser o objetivo final das boas obras. O objetivo final é a glória de Deus. A Bíblia ensina, vocês sabem disso, a Bíblia ensina, meus amados, que tudo deve servir à glória de Deus, tudo. Paulo diz que nós devemos fazer tudo, até comer e beber, ou façais qualquer outra coisa, não é isso que ele diz lá em 1 Coríntios 10, 31? Fazei tudo para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus. E ele corrobora, ele ratifica isso ao dizer lá em Colossenses 3, versículo 17, e depois no 23, quando Paulo afirma: e tudo o que fizerdes, tudo, veja uma expressão aqui absoluta, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei o quê? Fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a ele graças a Deus, e lá no versículo 23, ele arremata: tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor, e não para homens. Portanto, o objetivo final é a glória de Deus. O meio é o próximo. Então nós glorificamos a Deus através do meio. Qual é o meio? A assistência ao próximo, a boas obras destinadas ao próximo. Então eu vou aqui espelhar mais uma vez aqui para tentar ajudá-los, e a intenção é essa, facilitar um pouco mais o entendimento. Vamos ver aqui, me dá um sinal alguém aí, compartilhou a imagem? Eu sempre fico desconfiado se compartilhou. Compartilhou? Então vamos lá, vamos destacar aqui, ó. Olha só, as boas obras, vamos pintar de azulzinho aqui. Eu não vou pintar de rosa, que o Raja não gostou, lembram disso? Então tá bom, vamos no azul aqui. As obras ou as boas obras dos não regenerados são de natureza diferente. São de natureza diferente das boas obras dos crentes. Aí a essa altura vocês já devem matar aqui a charada, já devem matar o porquê disso. Olha só os regenerados, somente os regenerados podem fazer boas obras segundo o seu objetivo final. Qual é o objetivo final? A glória do nosso Deus. Então, o não regenerado faz boas obras, mas elas não são da mesma natureza das obras dos crentes. São diferentes porque elas
não visam o objetivo final, não visam a glória de Deus. Então, o que o regenerado pode realizar boas obras, a Bíblia diz com clareza. Romanos 2,14, o que está lá? Romanos 2,14 e 15, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração. Então, ainda que o não regenerado pratique boas obras, atendendo o objetivo próximo, ainda assim eles fazem isso por conta da lei de Deus que está gravada nos seus corações, por conta da consciência trabalhada ali pela presença, pela ação de Deus. Até porque o homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Mas eles não têm como objetivo a glória do Senhor. O objetivo para ali, no máximo em mitigar o sofrimento do próximo, e muitas vezes pode ser também um sentimento imiscuído de vanglória, tá? Agora, vamos dar sequência aqui. Os não regenerados realizam boas obras, mas elas têm explicação somente no quê? Lembram quando nós estudamos a graça comum? É por conta da graça comum que as pessoas não regeneradas fazem boas obras. Então Deus está, como nós falamos no popular, né? Deus está por detrás dessas boas obras, por conta da sua graça que atinge indistintamente todo ser humano. Os não regenerados podem executar boas obras, né? Obras que estejam em conformidade exterior com a lei. Então, eles cumprem com a vontade de Deus sem terem essa consciência, mas assim o fazem por conta da graça comum e por conta de que a lei, né, a norma da lei fora gravada no seu coração. As boas obras, né, obras eles realizam aqui, os não regenerados podem executar obras que emanam de motivos nobres com respeito ao semelhante e obras que correspondam com o propósito de Deus. Mas, vejam só, embora possam ser chamadas de boas e até de boas obras, no sentido geral, elas são defeituosas porque são divorciadas do quê? Do amor a Deus. Então, quando a Bíblia fala de boas obras, ela está falando mais particularmente na ação do Filho de Deus em, de fato, assistir, atender com abnegação, com amor, visando a glorificação do Senhor. Então, elas não apresentam nenhuma obediência íntima, elas quem? As boas obras dos não regenerados não apresentam nenhuma obediência íntima à lei de Deus e, repito, não visam a glória do Senhor. Vamos voltar aqui à tela. Quero crer que voltou. E caminhamos agora para o segundo ponto aqui acerca da natureza das boas obras. Segundo ponto que eu quero destacar aqui é o caráter meritório das obras. O caráter meritório das obras. Irmãos, as boas obras não outorgam, repito, não outorgam direito à recompensa. As boas obras dos crentes não têm valor inerente que seja acompanhado por um direito à recompensa. O fato é que, se Deus recompensa as boas obras dos crentes, não é porque ele esteja sob, no caso, sob obrigação para com eles, mas somente porque ele prometeu graciosamente conceder uma recompensa às obras que ele aprova. Então a Bíblia ensina, amados, claramente que as boas obras dos crentes não são meritórias. Vejam só, Lucas 17:10. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei,
somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Meus irmãos, quando nós agimos de uma maneira abnegada, quando realizamos, praticamos boas obras, isso não é mérito algum, é obrigação. E o Senhor Jesus deixa isso muito claro. Ele diz, assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado. Repare aqui na força do termo. Jesus arremata, afirmando, vocês devem dizer, quando vocês cumprirem com a obrigação, vocês devem dizer, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Então não há mérito, né? A Bíblia ensina então que as boas obras dos crentes não são meritórias. Efésios 2:10. Gente, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mas lembrem-se, isso tem relação direta com a nossa santificação. Esse é o ponto que eu gostaria de deixar aqui registrado, algo que muitas vezes nós divorciamos, achamos que a assistência, as obras não tem nada a ver com santidade. Tem sim. E tem muito, porque o conceito de santidade passa pela purificação, passa pela restauração da imagem de Cristo e passa pela prática do Evangelho. E eu gostaria então de espelhar mais uma vez aqui para os irmãos, sempre tentando melhorar aqui o entendimento, razões por que as boas obras dos crentes não podem ser meritórias. Se não, vejamos. Deixa eu espelhar novamente aqui. Vamos lá. Tá lá. Razões por quê? Só pintar de azulzinho. Vamos mudar a cor? Vamos no amarelinho? Vamos no amarelinho. Espero que o Raja goste de amarelo. Depois ele fala. Vejam só. Razões por que as boas obras dos crentes não podem ser meritórias. Primeiro aqui, ó. Os crentes devem toda a sua vida a Deus. Nós devemos tudo a Deus, a nossa própria vida. E não podem merecer coisa alguma por darem a Ele simplesmente o que lhe é devido. Meus amados irmãos, isso é muito, muito especial, muito profundo, né? Nós devemos toda a vida ao Senhor. Então, não podemos merecer coisa alguma por darmos ao Senhor simplesmente o que lhe é devido. Segunda razão, porque as obras não são e não podem ser meritórias, é porque não podem realizar, os crentes, né? Não podem realizar boas obras senão com a força que vem do Senhor, com a força que Deus lhes concede diariamente. Paulo não diz isso aqui na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15? Olha o que ele fala sobre a sua própria experiência. Mais uma vez, ele diz, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus que opera na nossa vida. Portanto, as boas obras dos crentes não podem ser meritórias, elas não podem, porque, de fato, a própria força vem do Senhor. Não podem realizar os crentes boas obras, senão com a força, com a graça que o próprio Deus concede. Terceiro, até as melhores obras dos crentes são imperfeitas. E Deus não pode ficar satisfeito com nada que não seja obediência perfeita. Quarta razão, as boas obras dos crentes não estão de maneira nenhuma em proporção com a recompensa eterna da glória de Deus. Eu coloquei aqui a guisa de observação, só para a gente fazer uma
referência, uma comparação aqui, o catolicismo entende que o pecador, depois de receber a graça de Deus, pode praticar boas obras meritórias. E nós vemos isso, né? Invariavelmente, em alguns católicos, até em algumas doutrinas práticas católicas, melhor dizendo. Agora, segundo entendem os católicos, essas obras lhes dão um justo direito à salvação e à glória. Isso vai na contramão do que o protestantismo entende sobre o aspecto meritório. Tá ok? Vamos voltar aqui à tela. Voltemos à nossa telinha e caminhando aqui para o final, terceiro e último ponto, a necessidade das boas obras. Irmãos, as boas obras, elas não salvam. As boas obras não são necessárias para merecer a salvação. Creio que isso já está claro. Nem são condição indispensável à salvação. Todavia, há os que pensam, por outro lado, que as boas obras não são necessárias, de alguma forma. Pensam que não são necessárias porque não precisamos guardar a lei. Quem disse que nós não precisamos guardar a lei? O Novo Testamento está cheio de lei. Não se trata de guardar a lei no seu aspecto, no âmbito civil ou no âmbito cerimonial, lá do Antigo Testamento. Mas as boas obras, e não obstante não salvarem, elas são exigidas do crente, exigidas do fiel. Então, finalizando e agora finalizando mesmo, eu vou mais uma vezinha aqui compartilhar a tela dizendo o seguinte: as boas obras são exigidas por Deus, certo? Tá aqui, olha lá. As boas obras são necessárias na vida dos crentes adultos, como é exigido pelo Senhor. Olha lá, um texto sequer, um texto ao menos, melhor dizendo. Gálatas 6:2. Levai as cargas um dos outros. Isso é boas obras. Repito, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis o quê? A lei de Deus. É uma exigência, é uma lei do Senhor para nós, as boas obras. Levar as cargas, neste caso aqui exemplificado por Paulo, uns dos outros. Segundo aspecto, as boas obras são frutos do quê? De fato, são frutos da nossa fé. Não é isso que Tiago diz lá, capítulo 2, versículo 17? Também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Uma fé morta não produz obras. As boas obras são expressão de gratidão. Daí Paulo dizer aqui, 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. No vosso corpo não significa apenas deixar de praticar o pecado, mas praticar a vontade de Deus, praticar o bem, praticar as boas obras. Então, nesse sentido, ela é uma expressão de gratidão e também expressão de glória, de louvor a Deus. E encerrando aqui, as boas obras servem para a certeza, para a convicção da nossa fé. Pedro diz lá, por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, ela serve para que nós tenhamos a convicção, a confirmação de que, de fato, nascemos de novo, de fato, nascemos de Deus, somos filhos do Senhor. E as boas obras são, mais uma vez, esse registro é importantíssimo, são para a glória de Deus. João 15:8 diz, nisto é glorificado meu Pai. Palavras aqui do Senhor Jesus. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, muitas obras, e assim vos tornareis meus discípulos. Meus amados irmãos, assim nós encerramos, portanto, a nossa aula sobre santificação. Espero que tenha
despertado, edificado os irmãos, instruído e também aberto um espectro maior no nosso conhecimento da palavra de Deus acerca da amplitude do que vem a ser uma vida de busca de santificação. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar encerrando a aula de hoje. Vamos pedir a bênção do Senhor para que toda essa verdade caia profundamente no nosso coração. Irmão Paulo Sérgio, o irmão pode orar a Deus por nós? Apenas habilite o microfone, por gentileza. Aí? Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, esses momentos em que falamos contigo, Pai, trazem ao nosso coração a alegria da bondade do Senhor, porque não merecemos nada do que imaginamos ter feito por outros. Não merecemos, Pai. Nós temos que nos ater às necessidades do nosso próximo e cuidar um pouco mais da liberdade, da libertação da pobreza, da falta de dignidade que o nosso povo vive. Pai. Obrigado por nos dar condição de conhecer pela palavra dita pelo pastor a nossa posição, o nosso sentimento e a vontade que temos de produzir mais para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Queridos, um bom domingo a todos. Deus vos abençoe e nós possamos estar de volta aqui às 19 horas para o nosso culto. Fiquem com Deus. Um domingo abençoado. Forte abraço a todos.